Agora que fizemos regras para alguns eventos do MikroTik, vamos criar uma resposta ativa para determinados incidentes. E o desafio maior aqui é dar essa resposta sem depender de um agente no host onde essa atividade será feita. Então, eu tive a ideia de executar as ações do Active Response via SSH no MikroTik. Assim eu crio um script aqui no Manager mesmo que irá se conectar ao MikroTik, executar alguns comandos e sair. Então, para que isso seja possível, eu vou ter que criar uma chave de acesso usando o SSH Keydin para facilitar o login no MikroTik. Então, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta, tá? Eu vou criar aqui uma pasta dentro de varosec, uma pasta chamada SSH Keys. E essa pasta aqui, ela vai salvar as keys que eu vou gerar aqui e também se um dia eu quiser gerar outras keys, eu vou colocando dentro dessa pasta e fica bem organizadinho assim. Então, criei a pasta, tá? Agora eu vou alterar aqui o dono dela, né? Então, vou colocar aqui root e o azul. Pronto. Agora sim, agora eu vou criar, usando o SSH Keydin, as chaves de acesso. Então, o SSH Keydin, vou usar a opção RSA. E o arquivo vai ser dentro dessa pasta que eu acabei de criar. O sec ssh keys barra. E aqui eu vou botar um nome, eu vou botar MikroTik underline o azul.rsa. Vou criar essa chave aqui. Não vou colocar sem, então vou dar Enter direto. E pronto, chave criada. Ok? Agora eu vou corrigir as permissões desse arquivo aqui. Tá? Então eu vou colocar ele como dono. Opa. Tchau. O azul. Tanto esse quanto o pub, né? Que é a chave pública. Vou dar uma olhada aqui como estão os arquivos. Legal. Só que aquele pub ali, ele está visível para qualquer um. Então o que eu vou fazer? Só por capricho, tá? Porque apenas o usuário, o azul, que vai utilizar essas chaves. Então eu vou colocar aqui, chmod, 640. E pronto. Tá, ficou mais ajustado assim. Então a chave está ok. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas permissões do SSH Keys. Ó, tem uma aqui, ó. Eu vou dar uma ajustada aqui no SSH Keys. Para deixar como tá as outras aqui, tá? Então eu vou deixar aqui como, por exemplo, essa aqui do backup. Então tá ali, ó, 750. E pronto, vou dar uma olhada aqui para revisar. Agora sim, bem ajustadinho. E agora o que eu preciso fazer? Preciso mandar aquela chave pública para o MikroTik, porque lá eu vou criar um usuário que vai usar essa chave aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um sudo scp /var /sec /ssh keys /MikroTik underline o azul.rsa.pub, que é a chave pública que eu vou mandar para lá. Usando o admin padrão lá do MikroTik, no caso, né? O IP do MikroTik. E vou deixar na raiz do sistema operacional do MikroTik. Aqui dá um yes. E pronto. Enviei a chave pública para lá. Agora eu vou logar no MikroTik, tá? E aqui eu vou precisar configurar o usuário. Só que é o seguinte, tá? Eu vou aqui, ó, em System, Users. Só que é o seguinte, uma boa prática
importante de se falar aqui, que eu vou aproveitar agora para falar, é que não é nada boa a ideia de usar um usuário padrão do sistema que seja do maior privilégio possível, né? Por exemplo, não é uma boa prática usar o usuário root em script para Linux, ou admin para outros sistemas que possuem esse login como default e de maior privilégio, como é o caso aqui do MikroTik, né? Esses usuários só devem ser usados em casos muito especiais e literalmente pelas mãos de um administrador. E também muito raramente, porque não é para ser usado em qualquer momento, né? Não é uma boa. Colocar em scripts ou qualquer configuração de um programa nunca é uma boa ideia, pois se vazar essas credenciais desses usuários importantes, fica bem difícil resolver a situação depois. Então, um conselho que eu dou é que você sempre crie usuários específicos para determinadas situações, principalmente em automações, como a criação de um script, como esse aqui, e de somente dar as permissões necessárias para o bom funcionamento do mesmo. O mais restrito possível é isso. Essa é uma boa prática de mitigação de possíveis danos em caso de vazamento de credenciais, tá? Então, seguindo essa ideia, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário específico que será usado somente pelo Active Response aqui no MikroTik. Eu não vou utilizar o admin. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no MikroTik é um grupo para ele, tá? Por quê? Porque através do grupo eu vou colocar as permissões necessárias. Então, aqui eu vou criar um grupo chamado azul-ar, AR de Active Response, e vou dar somente as permissões necessárias para a execução daquele script, que são o read, que precisa dar uma lida nas regras do MikroTik, quando for deletar alguma regra é necessário o read. O SSH, obviamente, porque o script vai usar o SSH para se conectar ao MikroTik, e o write para criar a regra de bloqueio de IP que a gente vai fazer aqui, tá? Então, basicamente esses três aqui. Eu vou colocar uma descrição aqui, um comentário. Active Response Group. E tá feito. O grupo é esse aqui. Agora que eu tenho o grupo, eu crio o usuário. Vou também colocar o mesmo nome para ficar padrão. O azul-AR. E aqui em group, eu vou usar o grupo que eu acabei de criar. O azul-AR. E em allowed address, aqui é o seguinte, eu vou botar só o IP do Azul Server 1, que é o Azul Manager que vai executar esse script. Então, vou colocar o IP dele aqui, /32, e somente através desse IP aqui, esse usuário aqui poderá ser usado. Então, eu não vou colocar, eu vou deixar bem restrito, né? Em password, eu vou colocar uma senha mais forte aqui para evitar alguns problemas de tentativa de login com senha, mas a gente não vai usar senha no script, tá? E aqui é só para dar uma segurança a mais. E aqui eu vou botar um comentário como eu botei no outro, Active Response User. E finalizo aqui, dou OK. Pronto. Tem o usuário, tem o grupo certinho. Próximo passo, importar aquela chave pública que eu mandei via SCP. Eu vou aqui em SSH Keys e import SSH Key. Aqui eu digo para qual usuário eu vou importar essa aqui. Eu vou colocar o usuário que a gente acabou de criar aqui, o azul AR. E aqui file é aquele lá que a gente acabou de mandar. Tá aqui, ó, mikrotik_azul.rsa.pub. Passphrase, como a gente não botou nada, deixa assim, import SSH aqui. E pronto. Eu já tenho aqui o necessário para que o script se conecte via SSH no MikroTik. Feito isso, agora a gente vai criar o script, né? Então eu volto aqui no SSH logado no Azul Server 1. E para criar um script eu preciso criar dentro da pasta bin, dentro de Active Response. Eu vou dar uma listada aqui para a gente ver como é que tá lá. var ossec /active response /bin. E esses aqui são os scripts e onde deve ficar os scripts que serão usados pelo Active Response. Então, é aqui dentro que eu tenho que criar um script para o MikroTik.
tá? Eu vou seguir essa ideia aqui, ó, de firewall drop e vou criar um script, tá? Chamado firewall drop -microtik. E eu vou criar ele em bash, tá? Então, eu vou criar esse arquivo aqui. E eu já tenho ele pronto aqui, eu só vou copiar e colar e explicar como é que ele funciona. Esse script aqui tá na aula, tá em anexo nessa aula aqui, tá? Para você poder usar. Não precisa ter que digitar tudo. Então, eu vou colar aqui. E agora eu vou explicar como funciona esse script, tá? Bom, esse aqui é um script simples que cria e deleta regras de firewall no MikroTik, tá? A primeira coisa que eu setei aqui é o log. Então, tudo que acontecer nesse script aqui vai ficar dentro desse log aqui, ó, activeresponse.log, dentro de var ossec logs, ok? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se o JKey tá instalado no sistema operacional, tá? Se não tiver, ele não vai executar nada. Então, depois que eu salvar aqui, eu preciso instalar o JKey no sistema operacional aqui, no nosso Azul Server 1. Depois, uma grande mudança que ocorreu no Azul a partir da versão 4.2, tá? Que é a captura do alerta passado pelo Azul em formato JSON. Até a versão 4.2, como é que funcionava o Active Response? Eu já expliquei isso em uma aula anterior, né? Quando a gente usou o pfSense como exemplo, só que o pfSense, o agente do pfSense, ele usa a versão 4.1.5, então já não era desse tipo, já não tinha essa nova versão de Active Response que tem aqui no Azul a partir da 4.2. Então, antes era o seguinte, as informações do alerta, ou seja, como o IP de origem, o usuário, eram passados via argumento. Então, pegava o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento da execução do script. No entanto, a partir da 4.2, o Azul está passando todo o alerta completo via JSON, tá? Ele passa via stdin no sistema operacional. Então, por isso eu estou usando o read-r para ler tudo que o Azul for enviar via stdin para esse script aqui. E tudo que ele passar, todo o conteúdo em formato JSON, vai ser salvo dentro da variável alerta. Ok? Então, essa mudança é bem importante, tá? É uma mudança grande no Azul, a partir da versão 4.2, que agora ele passa tudo via JSON. Então, tem que tratar o JSON para pegar as informações necessárias. E essa mudança traz uma flexibilidade maior, por causa que você pega muito mais informações do que antes poderia ser pego, né? Então, só que você vai ter que tratar o JSON para pegar o que você realmente quer, no caso aqui do Active Response. Então, o que a gente quer? Ação, ou seja, se é um ADD ou um delete, como eu já expliquei em aulas anteriores, né? Então, ele vai pegar a ação. Ele vai pegar também o Alert ID, por quê? Porque vai ser usado para identificar na regra, lá no MikroTik, na regra de firewall ser criada, a regra vai ser identificada através do Alert ID, tá? O IP de origem, onde está a chave de acesso, né, que o script vai usar para se conectar no MikroTik, né, a chave que a gente acabou de criar, está aqui. O usuário que vai se conectar lá no MikroTik, aquele usuário que a gente criou, e o IP do MikroTik. Simples assim, ok? Aqui embaixo vai ter outras informações aqui, bem simples também. E uma outra grande mudança nessa nova forma de tratamento do Active Response que o Azul implantou a partir da versão 4.2, é um controle de mensagem. Então, você precisa enviar esse conteúdo aqui, tá? Que é o check keys, esse comando, para o Azul. E o Azul vai responder, tá, com um continue. Se ele não responder com um continue, ele vai dar um erro. E esse script vai logar esse erro aqui lá naquele activeresponse.log que eu mostrei ali no início do script.
ok? Então aqui é um tratamento. Então isso aqui é uma outra mudança também em relação a como funcionava o Active Response antes da versão 4.2. Então, resumindo aqui, eu preciso de um check keys e de uma resposta que seja continue. Se for diferente, continue. O script não vai continuar, não vai ter as outras opções, ou seja, ele não vai chegar e não vai mandar nada para o MikroTik, não vai se logar no MikroTik para inserir uma regra, que é a ação que está sendo feita aqui nessa linha, tá? Então tem que ter um continue aqui, a resposta para o check keys. E falando dessa ação aqui, pode ver que aqui há o comando, né, que tem que ser dado lá dentro no MikroTik. E o mais interessante aqui nesse comando, porque esse aqui é um comando básico do próprio MikroTik, né? Mas o que eu criei aqui? Eu criei um comment nessa criação dessa regra aqui de firewall. Por que eu criei um comment? Para eu colocar o ID do alerta. E por que eu vou colocar o ID do alerta? Porque eu preciso saber depois qual é a regra de firewall que está relacionada a esse evento aqui, a esse alerta aqui. Por quê? Porque na hora que eu for deletar, que é a outra ação possível, né? Porque esse comando aqui é do tipo stateful, ou seja, ele executa primeiro o add e depois de alguns segundos, como a gente configurou, que a gente vai configurar depois, ele vai mandar o delete, tá? Então, quando ele mandar o delete, ele precisa saber qual é a regra de firewall que está lá no MikroTik que está relacionada a essa ação aqui, a esse caso aqui, a esse alerta. Tá? Então ele vai procurar o comment com o mesmo alerta ID, que vai ser passado via JSON, como a gente viu ali antes. Então o alerta ID vai ser uma referência muito importante para adicionar e deletar regras de firewall no MikroTik, ok? Fora isso, só tem um erro de script aqui, se acontecer alguma coisa diferente. Então, o script basicamente é isso aqui, é bem simples. Vou salvar, vou sair. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou já aproveitar para corrigir as permissões desse script aqui. Eu vou colocar então igual ao que está nos outros aqui, um 750. E o dono root, grupo azul. Feito. Vou dar uma listada aqui para ver como é que ficou. Certinho, ó, tudo igual ao que já existe aqui. Bom, o próximo passo agora é instalar o JKey, né? Então, porque o JKey ele vai tratar o JSON que o azul vai passar. Então, vou instalar o JKey. Que é necessário para que esse script funcione, senão ele nem vai executar nada lá no MikroTik. Feito isso, o próximo passo é o seguinte: configurar no osec.conf aqui do manager o Active Response, criando o comando com base nesse script aqui. Então, vamos esperar finalizar a instalação do JKey. Finalizou aqui, agora vamos editar o osec.conf. osec.conf e vamos lá direto no Active Response. Aqui. Eu vou copiar esses dois aqui, ó. Tá? Esses dois aqui. Porque o formato é o mesmo, eu só vou fazer a alteração. É isso aí. Bom, aqui eu vou mudar, né? Vou criar o comando, que é para executar aquele script que a gente acabou de criar. Então, vou colocar aqui um firewall, -drop, -MikroTik. E aqui embaixo, eu vou colocar o nome do script bash que a gente acabou de criar lá. O firewall, -drop, -mikrotik.bash. E vou deixar o timeout allowed como yes, porque depois de algum tempo ele vai deletar aquela regra
do firewall do MikroTik, né? Então ele vai adicionar e depois de um tempo excluir. Então por isso que eu vou deixar o timeout allowed como yes. Agora no Active Response aqui, eu vou mudar aqui o command e colocar o command que eu acabei de criar, o firewall -drop-MikroTik. Agora, em location é o seguinte, estamos vendo uma situação onde não é possível colocar o agente no dispositivo de destino, que é o nosso MikroTik, não tem como instalar um agente lá, então não posso usar um defined agent aqui. Mas quem é que vai executar o command, no caso o firewall-drop-MikroTik? É o próprio o Azure Server 1, né, que é o nosso manager. Então, quando é o Azure Manager que vai executar, ou seja, o Azure Server vai executar o script, eu tenho que colocar aqui a opção Server. Assim, eu estou dizendo que o Manager que processar o alerta, que vai chamar o Active Response, é ele que vai executar o Active Response. Então, Server indica que é o Manager que gerou o alerta, que vai executar o comando aqui. Então, eu não preciso dessa opção aqui, o Agent ID. E Rules ID é aquela regra que a gente criou numa aula anterior, a 100.102. 100.102, que é aquela regra de repetição, ou seja, 5 tentativas de login que falharem no MikroTik dentro de 60 segundos, esse Active Response aqui será ativado, ok? Então, o Active Response entrará em ação sempre que der match na 100.102, que é aquela regra de repetição que a gente criou numa aula anterior. Em timeout, é o tempo entre adicionar uma regra de firewall no MikroTik e removê-la depois. Então, eu vou adicionar assim que a regra 100.102 der match, e 60 segundos depois, esse mesmo script, o firewall-drop-mikrotik.bash, vai deletar aquela regra criada anteriormente. O disable eu deixo como no, porque eu vou ativar o Active Response aqui. Então, eu vou salvar saindo. E para entrar em ação as novas configurações, eu vou precisar reiniciar o Manager. Agora vou esperar o Azure Manager reiniciar. E pronto, já tem tudo configurado de acordo. Agora precisamos testar, né? Vamos ver se o Active Response vai criar uma regra de bloqueio quando eu tentar me logar 5 vezes e falhar 5 vezes, né, no MikroTik. Então o que eu fiz? Eu vou tentar logar aqui via web e eu já tenho um outro MikroTik, desculpe. E eu tenho aqui o MikroTik aberto através de um outro IP. Por quê? Porque por aqui eu vou conseguir ver a regra sendo criada e deletada. Mas por aqui não, porque aqui eu vou ser bloqueado, tá? Então, os testes que eu for fazer aqui vai me bloquear através do IP 10.0.1.1, vai ser bloqueado. Mas aqui eu não vou ser bloqueado, então aqui eu vou conseguir ver a regra, tá? Então, é só por isso. Eu vou deslogar e agora eu vou tentar 5 vezes. Pronto. Regra criada com sucesso. Veja que o comentário é um ID do alerta que executou esse Active Response. Então, através desse comentário aqui, eu vou conseguir achar essa regra depois, daqui a alguns segundos, né? Porque leva 60 segundos entre a adição e a remoção dessa regra. Então, daqui a pouco, essa regra aqui vai sumir, porque o script que a gente criou ali vai procurar pelo ID do alerta a regra criada. Então, é muito importante esse comentário aqui, porque você tem um MikroTik e pode ter muitas regras, então, para ele saber qual regra que ele precisa excluir depois, ele tem que ter uma referência única, né? Então, esse número aqui é um número único, nunca vai se repetir dentro do Azure.
ok? Então, daqui a pouco vai ser excluída essa regra aqui, e já foi excluído, já deu 60 segundos, funcionou perfeitamente o nosso script de adição e remoção de IPs a serem bloqueados em um eventual ataque de força bruta no nosso MikroTik.